Protestos explodiram na cidade de Shanxi neste domingo, isso após um jovem de 17 anos ser falecido na sua universidade. Até agora não se tem muitos detalhes da sua morte. No entanto, manifestantes estão exigindo mais informações para as autoridades. Eu sou Emanuele Coure, este é o China em Foco e hoje eu trago mais detalhes desses protestos para vocês. Além disso, vamos conferir uma entrevista exclusiva com um membro sênior da Heritage Foundation, um importante think tank dos Estados Unidos. Ele comenta sobre a influência maligna do Partido Comunista Chinês nos Estados Unidos. Um vídeo que está circulando online mostra conflitos entre manifestantes e as autoridades na província de Shanxi. Em um certo momento, ele mostra um jovem batendo em uma porta e vários manifestantes sendo espancados e levados por policiais. Isso aconteceu depois que um estudante de 17 anos da escola caiu da janela e acabou morrendo na semana passada. De acordo com as autoridades, ele teria entrado em uma briga física com outros colegas de sua sala. Após a briga, seu colega de quarto encontrou um banco de madeira em frente à janela, que estava aberta. O estudante foi encontrado caído no chão em frente ao prédio. Sua mãe suspeita que há outras razões por trás de sua morte, mas as autoridades locais têm mantido silêncio sobre o que realmente aconteceu. Sua mãe está em luto e os moradores locais agora estão exigindo respostas. Um vídeo mostra a mãe ajoelhada em frente à escola diante de uma multidão, e uma faixa atrás dela diz: "Devolvam a vida do meu filho, precisamos saber a verdade." Mais protestos aconteceram depois, e em um novo vídeo os manifestantes jogaram objetos nos policiais. Ainda outro vídeo mostra vários policiais avançando em direção ao manifestante, tentando prendê-lo. Um outro policial entrou em uma briga física com o manifestante e juntos outros manifestantes tentaram derrubar uma barricada. Os policiais também chutaram e bateram em um manifestante. Quando nós tivermos mais informações sobre esses protestos, eu trago aqui para vocês. E agora nós vamos conferir uma entrevista exclusiva com Steve Yates, que é um pesquisador sênior do importante think tank americano. Ele vai nos contar mais detalhes sobre como o Partido Comunista Chinês tem tentado influenciar negativamente os americanos. Essa entrevista foi realizada pela NTD americana, que é a mídia irmã do Epoch Times nos Estados Unidos. Um detalhe também bem importante é que Steve perdeu a sua filha em 2023 para o fentanil. Só relembrando que hoje os Estados Unidos eles vivem uma grave crise de fentanil e a China é o principal país que envia para os Estados Unidos os precursores, que são os produtos químicos utilizados para a produção de fentanil. Vamos conferir. Só para dizer que sinto muito pela perda de sua filha. Sei que ainda é relativamente recente, pois já se passou um ano. Dito isso, Steve, se você pudesse desvendar o termo as influências malignas do PCC... Uso o termo Partido Comunista Chinês em parte porque não acredito que a República Popular da China mereça reivindicar o manto da história e da civilização chinesa. O Partido Comunista organizou e conduziu uma revolução contra tudo o que havia antes dele, chamando as coisas antigas contra as quais eles haviam organizado sua revolução. De certa forma, fico enjoado ao ouvir esses revisionistas do Partido Comunista da China falarem como se fossem os herdeiros da tradição que eles demonizaram, não apenas de forma ideológica, mas mataram pessoas e tiraram suas terras e seu modo de vida, em nome da política como parte de sua revolução, a revolução inicial e a revolução cultural. Uso o termo PCC em parte porque acho que é importante desvencilhar o mundo ocidental dessa falsa noção de que a República Popular da China é apenas uma continuidade e não uma ruptura fundamental. Eles pensam, bem, eles têm milhares de anos de história. Bem, a República Popular da China não tem. De certa forma, isso faz parte do exercício confuciano de retificação de nomes e definição de termos. Por mais desajeitado que seja em inglês, ainda acho importante separar o Partido Comunista da China, que é a força maligna que temos de tentar conter e, com sorte, derrotar, da cultura e da civilização da China. A parte das influências malignas, mais uma vez, não é uma forma natural de os americanos falarem. Quando falo com meu filho, se eu usar o termo influências malignas, ele me olhará e dirá, do que você está falando, pai? Mas se eu dissesse, bem, eles estão manipulando nossos filhos por meio do TikTok, estão manipulando nossos líderes por meio de incentivos financeiros,
estão distorcendo as informações que estão em nossos noticiários de várias maneiras. Eles comprometeram o nosso setor de entretenimento e todas essas são influências malignas. E então, se eles quiserem comprar nossas terras agrícolas e moldar o que nossas universidades estudarão, todas essas são maneiras de dividir e derrotar os Estados Unidos sem que eles mesmos tenham de fazer nada. Então meu filho disse, bem, isso parece muito ruim. Bem, é isso que a palavra maligno significa. E ela também ecoa o que seria um tumor maligno. E eu penso nisso como um câncer. Portanto, quando me refiro às influências malignas, estou falando das coisas que, em geral, permitimos que elas façam. Eles não estão necessariamente infringindo leis, embora o envio ilegal de precursores químicos para o fentanil seja ilegal. Mas muitas dessas áreas de influência que compram em nosso setor de entretenimento, concedendo subsídios que moldam o que as universidades fazem, não são ilegais, mas são malignas. E precisamos estar cientes disso. Precisamos nos organizar contra isso. A palavra-chave é maligno. Parece que os exemplos que você acabou de listar, o denominador comum é que todos eles são tipos de uso de procurador, e geralmente associamos o termo procurador ao Irã e ao Hezbollah. Mas, na verdade, o Partido Comunista Chinês é mestre no uso de procuradores. Suas impressões digitais estão em tudo, mas eles conseguem, de alguma forma, evitar a culpabilidade. Qual é o tamanho do desafio e como podemos enfrentá-lo? É um desafio enorme, e você tem toda a razão quando diz que eles são mestres em fazer isso e têm um longo histórico de fazer isso. Parte disso é, novamente, o Partido Comunista tirando algumas lições do passado dinástico da China que eles criticaram e contra o qual se rebelaram. Mas se você pensar que a liderança da China agora é uma corte imperial, e as cortes tendem a ter gestos, mas as cortes também têm pessoas que vêm prestar homenagem e se curvar. E tivemos um período de meio século em que os líderes americanos e outros líderes políticos, governamentais e empresariais se curvavam diante da corte. Eles pensavam que não se tratava de uma corte imperial, mas foram lá e se curvaram diante dessa corte. O que o Partido Comunista Chinês fez foi marcar as pessoas como amigas da China. Parece muito amigável, parece muito bom, mas como amigos da China, espero que voltem para seu país e ajudem a proteger nossa amizade e a pressionar as pessoas que são tão maldosas e criticam seus amigos aqui na China. Eles fizeram um trabalho magistral ao usar esses intermediários, às vezes de bom grado, porque havia um tipo de lucro com isso. Às vezes porque eram tratados como realeza quando visitavam a China, e isso fez eles se sentirem muito bem. Então regressaram aos seus países e ficaram satisfeitos por fazerem parte do empreendimento, mas de certa forma, sem querer, estavam cumprindo as ordens do Partido Comunista Chinês. Por isso não são os líderes comunistas de alto nível que vêm defender os subsídios nas nossas universidades ou investimentos em Wall Street, ou a comprarem terras agrícolas, ou a fazerem essas coisas. Eles conseguem que os seus procuradores façam isso. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já deixa aqui a sua curtida e também o seu comentário. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.